Bem, pessoal, uma aulinha a respeito do realismo em Portugal, para a gente contextualizar e chegar até o Eça de Queiroz. Quem acompanha os estudos literários realistas portugueses vai saber que para a gente chegar até ao realismo do Eça de Queiroz é importante a gente passar aí por duas questões, né, que são muito importantes. Um é a questão Coimbra, e a questão Coimbra, que aconteceu em 1865, ela teve duelo do Antero de Quental, e esse nome Antero de Quental é uma figura muito importante para o realismo verdadeiro, né, o verdadeiro realismo, e o duelo dele com o Ramalho Ortigão, onde eles duelaram realmente de espada, demonstra um pouquinho do realismo realmente ideológico e ligado a uma espécie de socialismo, né, do Proudhon na época. E o Urtigão ele fazia parte também de um realismo, mas um realismo mais atenuado, e que vocês vão entender um pouquinho por que atenuado quando a gente estuda uma coisa muito importante também, que é a chamada regeneração, a regeneração em Portugal, né? Então, regeneração é algo muito importante de anotar, muito importante porque a regeneração ela vai estar ligada, eu vou projetar aqui na lousa Word, a regeneração ela está basicamente ligada a um golpe militar, né, uma insurreição militar. Então isso é muito importante aqui, esse contexto da gente entender. A gente entender o realismo, a gente precisa entender que há uma mudança política, né? A gente não tem essa, não vai existir esse movimento literário sem a questão política. Então, no aspecto, vamos colocar aqui, antes de ler qualquer texto, a gente mentaliza aqui os principais pilares, né? Vamos colocar aqui os principais pilares de uma provável. Vamos ampliar um pouquinho aqui, ó. Os principais pilares, né, que trouxe, né, um determinado momento que era o romantismo para o realismo. Então vou elencar alguns aqui, tem mais, né? Mas a gente poderia pensar aqui que o primeiro pilar, né, é o político. E aí no político a gente vai ter justamente a questão dos monarquistas e dos liberais. Então os liberais eles vêm aí a reboque da Revolução Francesa, da Revolução Burguesa, né? Anti-absolutistas. E desse movimento político, a gente vai ter uma situação muito interessante que vai ser a regeneração. Então, na regeneração, a gente é um movimento de liberais, né? Que, na verdade, quando a gente pensa em liberal para a época, a gente pensa um pouco no capitalismo, a gente pensa na propriedade privada, a gente pensa numa menor tributação, no crescimento da iniciativa privada, mesmo eram os liberais daquela época ali em Portugal, né? E a regeneração ela acontece em 1851, justamente por uma insurreição militar. E essa insurreição militar, né, pelo Marechal Saldanha, ela vai trazer o quê? Qual o principal ponto? Qual o principal ponto que ela vai trazer aqui? Ela vai tentar modernizar Portugal. Então ela vai durar aí até 1868, ela vai durar 17 anos. E ela vai trazer uma coisa que eu acho muito importante para o realismo, que era o trem de ferro, a linha. Uma linha, né, que conectava a Europa de certo modo, né, que conectava Portugal à Europa. Eu estou colocando aqui esses principais
pilares aqui, porque para a gente entender essa questão monarquista, entender o poder da regeneração. Importante você notar aí que a regeneração... Só que a regeneração ela vai trazer, né, dois tipos de... Ela vai trazer a regeneração, vou manter aqui ainda na regeneração, ela vai trazer dois tipos de realistas, né? Então, se você parar para pensar, ela vai trazer dois tipos de escritores realistas. Um escritor realista que vai se adaptar às barganhas, né, do modelo. Aquele poeta, aquele escritor que era socialista, né, e que queria ir uma revolução, vai ficar contente com aquilo porque ele vai continuar mamando ali no espécie do governo, né, na época da elite que comandava. E a gente tem aquele tipo de realista que não se adapta, né? Então, aquele que não se adapta às barganhas. Então, a gente vai ter duas linhas aí. O antero de Quental, ele pode estar conectado a esse que não se adapta. E o que se adapta às barganhas e que vai ter um discurso suave, né? Pode ser o Urtigão, tá mais por Urtigão aqui. Então a gente vai ter um que se adapta às barganhas e a gente vai ter um que não se adapta às barganhas. Existe um artigo muito bem escrito, quem quiser, chamado Difusão do Realismo e do Naturalismo em Portugal. Esse texto é muito bom. Ele vai justamente falar de todas essas relações políticas, tá? Ela é da Maria Saraiva de Jesus, então esse texto aqui é muito bom. Indico, tá? Posso deixar no link aqui do vídeo. Quem quiser dar uma olhadinha nesse material aqui, excelente texto falando um pouquinho sobre isso, falando um pouco sobre como que o realismo se difundiu politicamente, na escrita e tudo mais, tá? Então esse texto aqui fica bacana pra gente. Então, se a gente teve esse pilar aqui, um segundo pilar do realismo, que é o político, é o econômico. Por quê? Porque a gente teve a Revolução Industrial, que sai um pouco daquele eixo da terra, né, dos feudos, sai um pouco daquele eixo da propriedade imobiliária, digamos, né, daquele tipo de produção primária. A gente tem uma revolução industrial, então a gente vai ter um avanço tecnológico. E o terceiro ponto é a urbanização. Então não dá para a gente ter uma literatura se a gente não tiver teatro, se não tiver biblioteca, se não tiver bar para poeta discutir, escola, universidade. Então é o circuito da arte está ligado aqui. Então esses são pilares importantes que para que vocês possam entender o realismo de um modo geral. Passada essa primeira parte aqui, apontamentos meus aqui, a gente pode de repente ir já para um texto do como é ensinado isso na escola. A gente pega a apostila do positivo. Estou usando aqui a apostila do positivo só para vocês poderem entender. Então, o aluno ele vai receber esse tipo de informação aqui, basicamente, já, claro, esse material aqui de 2018, né, sofrendo alterações provavelmente, não alterações na sua essência, mas talvez aprimoramentos pedagógicos. Então, o contexto histórico do realismo, ele diz aqui que na primeira metade do século XIX, a gente está falando ali 1850, foi o romantismo que dominou a cena artística, né? A partir de 1850, ela começa a mostrar sinais de fraqueza. A visão do mundo romântica, ela estava dentro do modo de vida burguês, né? Basicamente, então se a gente está falando aqui, ó, que o romantismo ele está ligado ao modo de vida burguês, né? Então aqui, ó, esse modo de vida burguês aqui.
Mas sempre uma perspectiva dupla. De um lado, a crítica ferrenha às ambições burguesas de tomada de poder, né, e a afirmação de valores mercantis como absolutos, e de outro, as aspirações pelo ideal de liberdade e igualdade. Né? Então, esse romantismo ele teria dois aspectos. Né? Valores mercantis, a gente está falando aqui do início do capitalismo, a segunda fase do capitalismo, depois da Revolução Mercantilista do Comércio, a partir de 1500, das descobertas, e, claro, a aspiração de liberdade e igualdade francesa. Né? Mas aí a gente tem que ver que o discurso romântico ele é subjetivo. E o discurso realista, ele é um discurso mais racionalista, tá? Então ele começa a se firmar. Por quê? Porque aí a gente tem o avanço da ciência, a gente tem o avanço da filosofia, e é claro que esse discurso racionalista ele vai tomar muito mais força. E aí aquilo que eu já falei para vocês da Revolução Industrial, um pilar que eu já assinalei antecipadamente, e a urbanização. A gente tem o palco ideal para o movimento literário, claro que desordenado nas cidades, né? E os avanços técnico-científicos que a gente não pode deixar no campo da psicologia, no campo da religião, no campo da psicanálise com Freud, por exemplo. Então, no campo da ciência, com novas formas de mobilidade, que era o trem. O trem foi uma coisa muito... O trem de ferro, né? A locomotiva, de transporte de cargas e pessoas foi muito importante. E os leitores, né, até então eles consumiam a literatura romântica ofertada nos folhetins, que a gente já fala muito disso, ofertada naqueles livrinhos, nos fascículos dos jornais, né? Eles começam, que é os primeiros burgueses ali em busca de conhecimento, eles passam a ser mais exigentes e começar a se antenar mais no que estava acontecendo, começar a ser um pouco mais crítico, né, do que estava acontecendo. Aqui tem a questão da urbanização, a massa de trabalhadores que foi do campo para as cidades, em busca de empregos nas indústrias que surgiam, né? Alterava o cenário urbano, criava aglomerados de casas, né? E aí as fábricas, claro que elas ofereciam péssimas condições aos trabalhadores. É por isso que a gente tem uma veia social nesse novo realismo, uma veia crítica na pintura, a gente tem Colbert, né? Mostrando ali um pouco. E aí a gente vai ter aí as contradições do capitalismo nesse primeiro momento que o realismo vai tentar mostrar. Né? O mundo se desenvolvia de modo acelerado, só que a pobreza se multiplicava. Isso a gente está falando da segunda metade do século XIX. Né? Nada do que está dito aqui é diferente, de certo modo, do que a gente vê na atualidade aqui em 2022, 2021 para 2022 no Brasil e no mundo. Né? Então são sempre constantes naturais. Aqui, aquilo que a gente comentou a respeito da ciência, eu gosto de pegar um resuminho do que todo mundo, quando fala de realismo, tem que... assim como você estuda o modernismo, o professor lá de modernismo tem que decorar as vanguardas europeias, os ismos, né? Aqui também tem os nossos ismos. E basicamente o que a gente tem que saber é a diferença do positivismo, do darwinismo e do determinismo. A gente também tem a psicanálise, a gente tem a psicologia, a religião evolui, a filosofia evolui. A gente tem uma filosofia mais racionalista, e aí vai. No caso do positivismo, ele coloca aqui, ó, é bem legal, gente, que é o Augusto Comte, né? E o positivismo está ligado a uma filosofia de pensar que o saber que é válido, ele é o científico. Então, essa perspectiva de validar o conhecimento científico é muito forte aqui no positivismo. Tá? E tanto o homem quanto a realidade, eles podem ser explicados pelo conhecimento e pelas leis naturais. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, nada que a gente consiga construir pela ciência não tem que partir daqui, ó, da observação, da experiência e da comparação. Então, os métodos científicos aqui colocados aqui de modo. Há uma outra perspectiva positivista também, se você começa a ver o positivismo enquanto aliado do capitalismo, na questão da meritocracia, na questão da conquista de capital,
né? É o burguês da época, é o empreendedor de hoje, né? É o cara que cria mecanismos progressivos para conseguir mais dinheiro, para conseguir espaço, né? O positivista, como diz o positivismo do Machado, né, é o vencedor às batatas, né, aquele que luta, aquele que vence, aquele que tem estratégia dentro do mercado, dentro do ambiente de trabalho, dentro de um ambiente, falando da linguagem de hoje, no ambiente corporativo, por exemplo. E aí a gente tem o darwinismo, ó, teve como figura proeminente o cientista Charles Darwin, aquele que viajou, né, para alguns locais, né, ele fez viagens e tudo, tem uma ilha que ele viajou, agora não lembro o nome da ilha. Ele fala da seleção natural e da adaptabilidade dos indivíduos, né? Que basicamente o que você vai fazer? Você tem uma moral romântica, uma ética que é maior do que a moral romântica, de que você tem que fazer o bem, você é controlado pelos seus valores. E aqui no realismo, a gente é muito controlado pelo biológico, né? O biológico é que vai fazer a adaptação nossa às circunstâncias ali que a gente tem que agir, né? Então, no Curtiço, a gente vai ter isso muito claramente. Quando o Jerônimo chega no Curtiço, ele tem os seus valores portugueses, mas aí ele começa a se envolver com a Rita Baiana, todo aquele erotismo dela, a dança, aí se envolve também com a questão da culinária, a questão da bebida, e aí ele vai divergindo, né, da esposa, divergindo dos valores que ele traz, né, de Portugal e divergindo com os valores mulatos ou mambembes que ele tem dentro do cortiço, né? Aqui ele diz aqui, faz um resumo do darwinismo. Ó, somente os mais aptos sobrevivem na disputa entre os seres pela sobrevivência, né? E aí a gente tem o determinismo. Bem, e o determinismo, que é muito, né, usado, né, usado bastante aí, que está ligado à questão do meio social, aquela ideia de que o homem é fruto do meio, sempre cara o Curtiço, Ateneu, de 1888, Mulato tem um pouco também, questão da raça, ó. O capitalismo, a gente tem até algumas tecnologias que vieram, como a imprensa veio mais forte, a produção do livro, a diagramação melhorou muito, o trem, né, que levava essas correspondências, trazia livros, então isso também foi muito importante. Na Europa, agora a gente vai um pouquinho para o realismo na Europa, para a gente poder chegar aqui no realismo fazer uma revisão aqui para a gente chegar no Essa de Queiroz, né? Então, na Europa, a gente teve o marco da publicação em 1857. Então, se você parar para pensar, 6 anos depois da regeneração em Portugal, né? O que foi a regeneração em Portugal? Foi justamente aquilo que eu falei, aquela insurreição militar que criou uma monarquia, né? Uma espécie de liberalismo dentro do absolutismo. Era ainda monarquia, mas era constitucional, que dava um pouco de freio, né, para a monarquia. Era uma constituição segurando aí o poder conservador, né? Mas era conservador do mesmo jeito. Foi 51, você tem. Aqui foi 57. A primeira obra realista portuguesa, ela vai ser em 1875, que é o Crime do Padre Amaro. O realismo é um termo usado no mundo inteiro, né, que foi utilizado pelos artistas, escritores e intelectuais para se referir a essa tendência aí, ou se opondo ao final do romantismo, principalmente entre 1850 e 1860. Lembrando que em 1865 a gente tem a questão Coimbra, que é justamente aquele atrito que teve do Castilho com o Antero de Quental. Aqui ele escreveu o Bom Senso e Bom Gosto, aquele artigo que ele ataca o Castilho. E entre as décadas de 50 e 60, aqui o texto vai dizer que surge uma preocupação, né, em utilizar a arte e a literatura para reclamar das questões dos problemas sociais, que a gente vê na pintura, por exemplo, com o Colbert também, né? A gente vê com o Colbert essa Émile Zola na França e tudo mais. Diferentemente das preocupações com a literatura e arte nacionalistas do início do romantismo, né?
que era era um tipo de literatura mais vinculada à nação, à pátria e tal. E o pessimismo e o egocentrismo do ultrarromantismo, tá? O interesse pela vida real, personagens menos idealizados, mais comuns, né? Próximos do modo de ser das pessoas comuns, e foi um dos verdadeiros motivos aí da literatura realista. E aqui, ó, ao contrário do artista romântico, que ele acaba sendo preocupado em expressar seu individualismo emocional, então o que é caro é o que está dentro, né, do poeta ou do escritor romântico. Alguns escritores produzem narrativas em que a vida moderna das cidades, né, se torna um dos eixos principais. Lembrando o naturalismo aqui nosso, como Casa de Pensão e Cortiço do Azevedo, né, que está nessa linha aí. Nas obras realistas, o autor não busca uma realidade sublime em que a força do amor e da paixão se transforma na condição de ultrapassar as atividades impostas. As atividades impostas pela realidade, né? Ele busca descrever uma realidade. Então, aqui nesse momento aí, a gente vê que o artista realista ele vai tentar o caráter descritivo, a objetividade, né? O fato, ele que vai falar. Seja ele de que ordem que for, seja ele leve, pesado, não importa. É o fato que vai dar até a informação para a gente, mesmo que ele seja brutal, tá? Então é claro que segundo a estética realista, né, os fatos comuns e ordinários, né, acontecimentos vulgares, vida cotidiana vivida pelas pessoas simples, são temas que devem ser registrados pela literatura e pela arte. Então, aquilo que a gente aparentemente não é fato literário, o realismo ele considera como elemento importante de ser trazido à tona aqui para a gente discutir. O fato, né? A objetividade. E aí o realismo ele não é um período que vai refletir essa beleza, né? No sentido clássico. Então, assim, diga o que eu represento, que eu vou dizer a beleza do que eu estou fazendo. Não, não é assim ele se permite registrar coisas que são pobreza, miséria humana, valores imorais, tudinho para, tá? Assim como ele avançando um pouquinho aqui, ele diz aqui, ó, seus temas incluem assuntos considerados vulgares, né? Ou mesmo tabus, tá? Então a gente tem adultério, exploração do homem pelo homem, instituições ligadas à igreja, o modo de vida burguês opressivo, né? E tudo mais. Então a gente está tendo aqui basicamente uma representação da realidade social. E é aquilo que é importante a gente entender, né? Esses valores científicos, né? Descritivos, eles não idealizam, eles vão representar exatamente como é. E na pintura a gente tem um acompanhamento, né? Então, por exemplo, um quadro como esse aqui, ó, do Honoré Daumier, o Vagão da Terceira Classe, ó. E aqui você vê mais em detalhes pelas feições, né? Uma mãe amamentando, né? A feição de sofrimento, talvez feição de oração, né? A feição de necessidade. Então é esse o registro aqui, né? Que o próprio Daumier ele fez a frase: um artista deve fazer parte do seu próprio tempo. É o que ele está dizendo aqui, que basicamente a gente precisa registrar o tempo presente. O que o romantismo, e isso é uma dica muito importante, né? Eu acho que até já notei isso. O que o romantismo busca de historicidade, o realismo ele vai buscar de contemporâneo, do tempo presente, né? E essa tela aqui, o vagão da terceira classe, o objeto é real, é do tempo dele, né? Contemporâneo a ele, é o momento presente. Então, enquanto o clássico vai buscar os tempos de ouro da Roma e da Grécia, enquanto que o romantismo vai buscar os tempos de ouro da Idade Média, o realismo ele vai usar o seu tempo presente, exatamente o presente. Bem, pessoal, nessa altura do campeonato, nessa altura do jogo,
seria bacana a gente pegar as características mais difundidas do realismo, né? Seria legal a gente realmente pegar as características que mais determinam o realismo. Então, é claro que a primeira característica é sempre o, o rompimento com os ideais românticos, né? Então, a gente tem aqui esse rompimento com os ideais românticos, vocês podem ver aqui, ó. É muito legal isso porque você vai ver que o romantismo e o realismo eles são antíteses, né? Eles são óleo e água, né? Na perspectiva de ver a verdade, na perspectiva de ver o homem, nas perspectivas gerais, né? Principalmente na questão da ética, né? A ética romântica e a ética científica. Essas duas éticas aí é importante anotar. O romantismo ele tem uma ética cristã e o realismo ele acaba tendo uma ética mais científica. A objetividade, né? Que em detrimento da subjetividade, a subjetividade é romântica. Crítica à burguesia e à desigualdade social. Se o romantismo foi levantado pelos burgueses, aqueles primeiros burgueses, o efeito da burguesia na desigualdade ele acabou se ampliando, né? Se já havia desigualdade no feudalismo, no sistema feudal, no sistema de posse, né, de posseiro, também começou a ter desigualdade no sistema burguês econômico, de trocas comerciais. Inevitavelmente, aqueles que ganhavam mais e que determinavam o preço dos produtos. Então é muito importante anotar que o realismo ele nasce como um período de crítica social. Né? Que tipo de crítica social? Crítica social à desigualdade. Então ele tem um viés um pouco socialista, né? Do Proudhon, alguns teóricos, né? Crítica às instituições religiosas, né? Naturalmente, principalmente agora no realismo português, a gente vai falar do crime do Padre Amaro, que é um soco, né? Um pontapé, né? Nas instituições. Representação fidedigna da realidade, que a gente já abordou. A profundidade psicológica é muito importante. Então, se até então você tinha um aspecto superficial, né, das personagens, você agora inicia aí uma profundidade, né, psicológica. Você tenta usar recursos narrativos para tentar perscrutar, né, para tentar entender o que o personagem está pensando. E a linguagem detalhada, né, a gente tem um detalhismo muito grande, que basicamente seria um resumo aqui, né? Não um resumo, mas alguns pontos elencados aqui que seriam interessantes da gente falar. Então agora eu quero migrar aqui, afunilar um pouco o nosso conteúdo e a gente vai andar um pouquinho aqui para o realismo em Portugal, né? Que é o nosso foco aqui, é falar um pouquinho do realismo em Portugal até a gente cair aí no Eça de Queiroz, né? Desembocar aí no Eça de Queiroz. Então, o realismo em Portugal, a gente já abordou muita coisa, mas a perspectiva aqui desse material do positivo seria legal a gente olhar. Então, para esse material aqui, a forma como ele ensina para os alunos é que o realismo ele surgiu em Portugal, né, associado por diversos fatores. Ele coloca aqui a questão da nação portuguesa. Ele inicia aqui falando que a nação portuguesa ela não é mais o epicentro da expansão mundial, então ela deixou de ser na época das navegações, né, na época da expansão marítima, ela era um vetor e ela acaba deixando aí no século XIX de ser isso. Ela não determina mais a geopolítica mundial, ela não é mais determinante, assim como foi Espanha e Portugal, né, pela questão da expansão, Inglaterra também. Então, ela deixa também de ser determinante, né, para a colonização europeia da América e também deixa de ser relevante para a expansão comercial rumo ao Oriente, que aí é só lembrar do Vasco da Gama, do Camões, dos Lusíadas. Então ela acaba retraindo, né? Aí a sociedade portuguesa, após isso, ela vive um período de estagnação, né? Se você compara ela com outros países europeus, a Inglaterra, por exemplo, a dinâmica do capitalismo, né? Na Inglaterra, ela impulsionou muito mais, né? Ela deu uma alavancagem muito maior do que
em Portugal. Portugal é, como eu sempre digo, ficou bem constituído de uma essência muito campestre, né? Muito campesina, muito rural, né? Então, a falta dessas grandes transformações, a sociedade lusitana, ela sempre esteve mantida às estruturas antigas, né? Seja estruturas antigas sociais, econômicas, jurídicas também, né? Religiosas. E, claro, que é sempre aquela questão do Estado ligado à igreja, né? Portugal é um desses países que a igreja ditou muito, né, os caminhos, né? E assim, o ponto central aqui, resumindo, é que a gente tinha uma pouca industrialização, né? E uma produção agrícola ainda a formas de produção superadas, né? Como o plantio os olivais, né? As parreiras, os parreirais ainda estavam muito ligados a métodos muito antigos. A população era composta de 80% de analfabetos. Nossa, né? É gritante o dado, né? Em suma, Portugal estava extremamente atrasado, né? Estava aí muito defasado em questão de ciência e tecnologia. Ali estava devendo demais aí. Tinha uma tradição, mas não, infelizmente não estava muito avançado. E aí o que acontece? Que aqui no texto não tem, eu vi aqui que não tem, né? Ele diz que a estética realista ela entra, ela desempenha um papel de crítica profunda disso, né? Porque ela vem surfando na onda da ciência, tudo que tem sido feito no mundo científico, o realismo português ele vem, né? Principalmente se a gente pensar no acesso à informação que esses realistas tiveram a partir de 1851, com um período chamado Regeneração, que eu tenho comentado bastante, comentei no início do vídeo, que foi o período da monarquia constitucionalista, que justamente tinha vontade de modernizar Portugal, daquilo que eu acabei de falar, esse contexto atrasado. Então essa regeneração ela queria dar um pontapé, né? Ela queria ampliar, né? a, a, avanços, né? Ciência e tecnologia em Portugal. E aí aqui está faltando a questão da regeneração, está faltando a questão da regeneração aqui nesse texto, que é aquela questão de 1851, que eu comentei no começo do vídeo, né? Que foi até 1868, acho que foram 17 anos, que deu uma modernizada, principalmente nos trens de ferro, nas linhas férreas, que foram importantes para trazer conteúdo, livros, artigos, panfletos, peças de teatro para Portugal para dar uma modernizada cultural. Aqui, nesse material, ele vai abordar basicamente a questão Coimbra. Ele vai falar da geração de 70, que é aquela geração pós-1865. Né? Vocês aí lembram que 1865 a gente teve a questão Coimbra, que foi um acontecimento, né? Engraçado que não é um grande acontecimento que movimentou todas as esferas da sociedade. Foi um acontecimento, né? Uma pelega, né? Uma divergência entre os românticos e os realistas, tá? Principalmente ligados ao grupo de jovens, né? Que eram próprios estudantes da Universidade de Coimbra, e que está ligado ao poeta, repetindo aqui, né? Para quem já nas minhas aulas já foi discutido isso, né? O poeta Antônio de Castilho, que fez um pós-fácil num livro, Poema da Mocidade, um livro que a crítica encarou como muito fraco, né? E criou-se essa divergência, né? Essa reação, né? Do Antero de Quental naquilo que a gente sabe que foi o texto lá, Bom Senso e Bom Gosto, onde ele ataca muito Castilho e tal. Então essa parte aqui a gente já foi discutido e tem material aí, vocês devem pesquisar aí a questão Coimbra. A questão Coimbra, ela é esse episódio de divergência entre os românticos e os realistas, principalmente nesse fato, né, da briga entre um dos maiores representantes românticos, que era o Antônio Feliciano de Castilho, né, e o próprio Antero de Quental, que fez aquele artigo, Bom Senso e Bom Gosto, um artigo extremamente ofensivo, né, o Antônio Feliciano, onde ele diz, né, aquela parte que ele diz que respeita os cabelos brancos, pena que os cabelos brancos abaixo tem um cérebro tão pequeno, mais ou menos nesse sentido, né? E aí, é claro, e aí, gente, a gente não pode esquecer que
a gente não pode esquecer, aqui está a galera aqui, ó, nessa foto aqui, ó, tem, ó, da esquerda para a direita. Aqui está o Essa de Queiroz, aqui. Aqui está o Oliveira Martins, o Antero de Quental, tá bem aqui, ó. O Ramalho Ortigão, e é muito legal porque esses dois aqui tem uma coisa muito legal para falar. O Antero de Quental, ele faz uma linha realista mais radical, mais ideológica, né? Mais pragmática, talvez. E o Ortigão, ele também era realista, mas ele atenuou as ideias dele para ficar ainda agregado ao sistema político da época. Talvez por alguma benesse, alguma coisa. E o Guerra Junqueiro. Então, essa foto aqui só tá os feras do período e a gente vai se dedicar um pouquinho aqui ao Essa de Queiroz, né, que seria nosso principal, né, escritor. Então, continuando aqui, a gente continua no material do positivo, depois eu vou para o Maçom Moisés. Manifestações do realismo em Portugal, como foram, aqui um breve resumo. A crítica literária e a produção jornalística, como sempre, inevitavelmente, elas têm um poder muito grande em qualquer movimento literário. Né? A repercussão que é dada nos jornais afeta os leitores, afeta os consumidores, afeta os críticos, afeta os engajados, né? Então é muito importante. Mas é claro que nos textos literários, né, em verso e prosa, é que a gente vai ver a distância da estética realista em relação ao romantismo que já estava sendo produzido e muito bem, diga-se de passagem, muito bem produzido, muito bem, tinha uma saída muito boa, muitos leitores e tal. Em linhas gerais, né, as principais características do realismo português, né, se destacam o permanente foco nas questões sociais. Eu acho que isso é muito legal, né? O realismo português ele foi mais engajado politicamente que o nosso realismo, se a gente for parar para pensar. Nosso realismo ele ficou ali no generalista em cima do muro, né? E o realismo português ele se engajou mais politicamente. É claro que a tentativa de representar a realidade como ela é o óbvio que a gente pode esperar do realismo, né? Não tem muito o que a gente passar. Por essa questão, a literatura realista ocupava-se da descrição de pessoas comuns. Eu acho que isso aqui no texto da Saraiva, que inclusive nós trabalhamos, tem uma discussão muito legal sobre isso, sobre essa disseminação do realismo em Portugal, de lidar com pessoas comuns, de tratar com pessoas, fatos cotidianos, né? A vida cotidiana, né? Simples, que era uma espécie de recompensa social, né, para os mais favorecidos que o realismo fazia, porque o romantismo estava um pouco ligado aos grandes, né? E o realismo acaba aí talvez, né, recobrando, recompensando, né? E aí é claro que a gente tem aqui, ó, mais simples, mas carregada de falsos valores, passa a ser o alvo dos escritores que criticavam a moral. É aquilo que eu falei para vocês, a moral cristã ela é atacada em troca da moral científica, basicamente, uma moral mais dura, né? Que faziam com que as pessoas se sentissem oprimidas e preocupadas com a forma como seriam vistas pelo restante da sociedade. Aqui ele está mencionando a questão do moralismo, né? Da sociedade moralizante, que nem era tão moralista assim. Ela não era moral, mas ela queria ser moralista, né? E aí ele dizia aqui, ó, a poesia realista. Ficou confuso esse parágrafo aqui da apostila, né? Uma crítica aqui, né? Mas basicamente é isso. A gente tem aí o ataque à moral cristã, né? Em prol de uma moral mais dura, científica. E a gente vai ter aqui também esse retrato da vida simples e tem razão da recompensa, né? Social aos oprimidos e tal. Aí a gente vai falar um pouquinho da poesia realista. A poesia realista ela tinha uma temática variada. Talvez eu faça um vídeo a respeito do Antero de Quental, principalmente Odes Modernas. Né? A gente vai sentir um pouco da temática, um pouco muito filosófica,
né? De alto nível, racionalista, né? De bases epistemológicas muito sutis, né? Por isso que ele é um dos livros mais importantes da literatura portuguesa. E aí, aqui, quando ele fala da poesia do cotidiano, que tem como objetivo a observação da realidade de várias camadas sociais, né? Isso aqui é o Cesário Verde. Isso aqui é o Cesário Verde, é o livro do Cesário Verde, né? Nos poemas que ele faz aí, a gente já teve a oportunidade também de ter uma aula sobre isso aí. Esse livro do Cesário Verde que vai abordar justamente esse cotidiano, que tem vários poemas deslumbrante, né? Um poema bacana, deslumbramentos, né? Deslumbramentos, que também são poemas que retratam justamente a mulher, né? Do Cesário, que eu estou falando aqui, citando Cesário. Então, são dois livros aí bem importantes. Nós já trabalhamos poemas aqui, talvez eu faça vídeo, edite o vídeo e faça aqui. E aí a gente também tem a poesia política, a poesia engajada, né? A poesia socialmente crítica, né? Até certo ponto revolucionária, né? Como eu disse, e uma poesia metafísica que exprime questionamentos relacionados a Deus. Aqui é Antero de Quental. Aqui é Odes Modernas. Essa parte metafísica aqui, esse questionamento de Deus, vida e morte, é Antero. Essa parte do cotidiano, observação da realidade, várias camadas sociais, isso aqui é Cesário Verde. Então, se a gente pudesse aqui inserir um comentário, né? Então, essa parte que fala do cotidiano, né? Essa observação da vida social, né? É Cesário Verde. Basicamente, Cesário Verde, que a gente vai chamar aqui livro de Cesário Verde. Né? Não tem muito o que falar. Agora, se você... Bem aqui, ó. Né? Agora, se a gente for discutir essa parte metafísica, que é aqui, ó. Essa parte metafísica aqui é Antero de Quental. Não tem jeito, né? Antero de Quental nos seus Odes Modernas. Que é maravilhoso, muito bom. Livro difícil. Poesia normalmente é difícil, mas esse livro ele é um pouco mais difícil. Então a gente já tem aula sobre isso aí, talvez o Edith coloque aqui no canal. Temos aula analisando poemas do Cesário Verde e a gente já tem aula analisando o Antero de Quental. Né? Então, mas a gente vai evoluir um pouquinho agora para o realismo em prosa, que é o ponto alto, né? Que é uma coisa super interessante aqui, é a gente pensar que o Eça de Queiroz escreveu muito contra a burguesia. E é legal a gente entender que, no primeiro momento, o Eça de Queiroz ele foi muito mais socialista, né? Do ponto de vista dos ideais realistas. Mas tem uma fase já final do Eça que ele já se tornou mais tradicionalista, mais no espectro de esquerda e direita, ele está tendendo aí mais à direita, né? E então a gente vai falar um pouquinho do Eça de Queiroz, iniciar aqui, né? A gente vai fazer uma iniciação aqui ao Eça de Queiroz. No Brasil, uma obra-prima do Eça, não uma obra-prima, mas uma obra maravilhosa do Eça, que é o Primo Basílio. A gente tem filme, com a direção do Daniel Filho, com a Gabriela Falabella, o Giannichini e o Fábio Assunção. Né? A ideia do Primo Basílio é basicamente a base, né, do ataque realista à família. E para você atacar a família, você ataca a mulher na figura de mãe e de esposa. Então você vai envolver a questão da traição, você vai ver do triângulo amoroso. Né? E o Primo Basílio é legal porque ele tem uma perspectiva da empregada, né, da Juliana. Então essa perspectiva ela dá uma plataforma diferente para a obra, porque é o viés da empregada, né? É o viés da pobre, né? Do pobre sobre isso, né?
da moral do rico e da moral do pobre. E é claro que a Juliana também se aproveita um pouco disso, sofre disso. Então, esse olhar aí sobre essa traição, o olhar da cozinha, o olhar da área de serviço é muito massa. É muito interessante. Então, Primo Basílio é uma obra importantíssima. Então, indo aqui para essa de Queiroz, tá? Para a gente já fazer aqui uma introdução do nosso Essa de Queiroz. Então, aqui nós temos a prosa de ficção, né? A prosa de ficção, normalmente nomeada pela crítica como prosa de ficção, que é o que a gente está abordando. Então, a gente tem aqui, ó, durante o apogeu do realismo, o romance, ainda, né, mantendo o modelo romântico, não o modelo temático, né, mas o modelo de livro perdurou, e o conto também começou a surgir mais, né? O primeiro que podia ser realista ou naturalista, e o Maçom Moisés aqui ele vai fazer uma coisa que eu acho legal, ele vai separar o realismo aqui e o naturalismo, né, a partir do que ele vai chamar aqui de grau de cientificismo empregado. Então, ou seja, quanto mais científico, mais naturalista, quanto menos científico, mais realista, né? E também ele coloca um outro critério, esse seria um primeiro critério. Ele coloca um segundo critério, que é o modo de enfocar a sociedade coetânea, né? Então, a perspectiva de mostrar essa sociedade, a coragem ou a maneira de abordar, também é um determinante muito interessante para a gente poder entender isso aí, né? Então, basicamente, isso aí acaba, que, como diz aqui, entrincheio na literatura portuguesa, né? Que é um primeiro momento. O segundo, que vinha sendo cultivado desde ali desde o século XVI, né? Ele cita aqui o Gonçalo Fernandes Trancoso. Nessa altura atinge maioridade e nível de primeira grandeza. Dentre os ficcionistas, né, do tempo, a gente tem o Eça de Queiroz, o Fialho de Almeida, né? O Abel Botelho, Teixeira de Queiroz, e aí vai outros, né? Mas para o nosso estudo aqui, a gente vai se dedicar mais ao Eça de Queiroz. Para saber uma biografiazinha rápida do Eça de Queiroz, ele nasceu em Póvoa de Varzim, né, em 1845, mais ou menos ali no epicentro do Almeida Garrett, Alexandre Herculano, né? Estudou Direito em Coimbra, né? E num tempo em que por lá passava uma esplêndida geração de moços, que a gente já está mais ou menos ligado ali, lembrando da questão coimbrana. Ele se engajou no pensamento prodironiano, que é um pensamento mais socialista. Como eu disse, no primeiro momento ele é mais socialista. E positivista, né? E aí ele vai iniciar a carreira literária nos folhetins, né? Claro, não tem como fugir dos folhetins, na série de folhetins, que mais tarde seriam reunidos com o nome de Prosas Bárbaras, em 1905. Quando aconteceu a questão Coimbra, em 65, ele não se meteu, tá? Ele não interfere na polêmica. Mas se a gente pega o texto aqui, não difusão, mas se a gente pega o texto, no difusão do realismo e naturalismo, se a gente pega esse texto aqui, um texto fantástico da Saraiva, ele vai falar que o Essa, aqui ó, esse artigo aqui da Maria Saraiva de Jesus, nesse artigo aqui, o Essa ele vai falar a importância dos trens, né? Da linha de ferro, do carro de ferro, para trazer os livros para a amplitude da cultura, no momento da questão Coimbra. Quando ele é formado, ele vai para Lisboa, ele pensa em advogar, e de lá ele vai para Évora, lá em 67. Em 68 ele volta à capital, integra o grupo de Cenáculo, e no ano seguinte ele vai para o Cairo, né, assistir à inauguração do Canal de Suez, vai como jornalista, e ele fez uma reportagem, né, no Egito, em 1926, saiu depois, né. Ele participa, aqui é legal porque
quando ele volta, essas conferências do Cassino Lisbonense aqui merecem uma pesquisa melhor, a gente tem que dar uma estudada melhor nessas conferências, porque esse é um fator muito importante do realismo no Brasil, no Portugal, as conferências do Cassino Lisbonense. E ele vai publicar O Crime do Padre Amaro, e a partir de todas essas ideias aqui, essa movimentação intelectual, em 75. Que, na verdade, é a grande obra-prima, é a obra-prima, né, na minha opinião. Na minha opinião, mais que os Maias e mais que o Primo Basílio. Né? Então, é a minha opinião. Tá? E aí, aqui tem uma breve biografia dele, né? E aí, por que o Crime do Padre Amaro, então, aqui já mais ou menos encerrando aqui o vídeo, para ele não ficar muito longo, né? Por que o Crime do Padre Amaro, e deixar assim, o nosso próximo conteúdo é trabalhar realmente, já ir direto para o Primo Basílio e o Crime do Padre Amaro, e dos Maias também. A ideia é por que o Crime do Padre Amaro ele é realmente obra-prima. Primeiro porque as estruturas da igreja ainda eram muito fortes, muito mais fortes do que nas colônias americanas, né, em Portugal, ditavam os caminhos de qualquer administração, né, em Portugal. E ele faz um ataque mesmo, quase que frontal, né, vai de voadeira, como diz os jovens, atacando justamente a instituição, o celibato, a moral, a ética, as estruturas, né? E aí ele já afeta tudo, porque aí tem a questão a questão sexual, né, do padre, meio do que devassa, né? Então esse ataque frontal, ele acaba polemizando, né? Ele acaba repercutindo bastante. Então tem uma cena assim só para onde a amante dele teria que estar cuidando, inclusive, de um determinado personagem, né? E no livro deflagra ali o momento onde eles sobem, né, num quarto para terem relações, né, para terem relações sexuais. Então, é um livro forte, é um livro intenso, né? Tem uma outra cena também onde o padre começa a olhar a, o perfil, né, da santa, né? E ele começa a ver que ela era desejável do ponto de vista feminino e sensual. Então, para a época foi um estardalhaço, né? 1875 e com a igreja ainda sendo forte lá. Beleza? Então eu encerro por aqui porque a gente está gradativamente evoluindo. Então, do realismo a gente já discutiu um pouco da questão Coimbra e seus contextos. Né? Quem sabe eu subo vídeo sobre isso. Quem está interessado aí também continuar aqui no canal também. Já estudamos um pouco do Antero de Quental, Odes Modernas, alguns poemas, Odes Modernas do Antero, que são os poemas mais difíceis, um pouco mais metafísicos. E também a gente já olhou Cesário Verde, principalmente ali essa modernidade do Cesário Verde em olhar o cotidiano e tal. Né? Então agora a gente fez essa introdução do Essa de Queiroz, então a partir de agora a gente vai trabalhar o Crime do Padre Amaro e o Primo Basílio. Tranquilo? Bons estudos para todo mundo aí.